Maria não é mãe de Deus e nem era virgem. Meça suas palavras pra falar da minha mãe, parça. Salve Maria, fala aí galera, como é que vocês estão? Recentemente veio a público um vídeo de um pastor protestante falando num culto que havia pregado numa igreja católica e que ele disse na igreja católica que Maria não era mãe de Deus e que ela também não permaneceu virgem. E essa história já começa extremamente errada, porque o que um pastor estava fazendo na igreja católica? Quando eu iniciei o canal, meu objetivo não era ficar entrando em tema polêmico à toa, mas existem algumas coisas que a gente ouve que simplesmente não dá para ficar quieto. Você talvez já tenha assistido esse vídeo do pastor, e se você não viu, eu também não vou publicar em lugar nenhum aqui, porque a minha intenção não é ficar divulgando essa heresia. Só que isso é bastante triste, porque eu vejo muitos católicos que compartilham quase que diariamente vídeos protestantes, vídeos de pastores, quando dentro da nossa própria igreja a gente tem um conteúdo riquíssimo. E não custa nada você procurar uma fonte católica confiável para ouvir. Mas enfim, dado esse acontecimento, eu também percebi que eu ainda não havia feito nenhum vídeo sobre Nossa Senhora no canal. Portanto, o vídeo de hoje nós falaremos sobre a Virgem Maria. Porque sim, ela era virgem. Sempre Virgem Maria. Dentro da Igreja Católica existem 4 dogmas marianos. O primeiro deles é que Maria é mãe de Deus. Dogmas, para você que não sabe, são verdades de fé. Seria uma verdade incontestável da fé que você comunga. E galera, pensa um pouquinho comigo. Jesus Cristo foi gerado no ventre de Maria. Portanto, isso é indiscutível, Maria era mãe de Jesus. Só que se Jesus era 100% homem e 100% Deus, é quase que óbvio que Maria era sim mãe de Deus. Assim como você não pode dividir a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são um só. Jesus Cristo também não pode ser dividido em metade homem e metade divino, porque ele era os dois. E Nossa Senhora, além de ser mãe de Jesus Cristo homem, era mãe de Jesus Cristo divino, Deus. Deu para entender? Não é questão de ela ser mãe de alguém mais velho do que ela. E sinceramente, Deus ele podia ter vindo ao mundo da maneira que ele quisesse. Porém, ele quis precisar de Maria. Ele quis vir ao mundo pelo útero de uma mulher. Então ele escolheu a dedo uma mulher para que fosse a sua mãe. Jesus Cristo foi a única pessoa do mundo que pôde escolher a própria mãe. O segundo dogma mariano fala sobre a sua Imaculada Conceição. Para a nossa fé católica, Nossa Senhora ela foi concebida sem pecado. Ela não teve participação no pecado original. Quando Deus quis que Nossa Senhora fizesse parte da história da salvação, trazendo Jesus Cristo no seu útero, é claro que ele já tinha pensado em tudo. No livro de Isaías, ele mesmo vai profetizar. Em Isaías 7, versículo 14, ele diz: "Por isso o próprio Senhor vos dará um sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz a um filho, e o chamará Emanuel." Porque sim, ela era virgem. Portanto, Maria foi planejada por Deus. E é claro que Deus teve um cuidado especial com ela e concebeu ela sem o pecado original, para que na hora certa o Verbo se fizesse carne por meio dela. Muitas eram as dúvidas que pairavam sobre a concepção imaculada de Nossa Senhora. Até que em 1858, Nossa Senhora apareceu para uma jovem garota na França. O nome dessa jovem era Bernadette, mas Nossa Senhora ainda não havia se identificado para ela. O pároco de Bernadette pediu então que ela perguntasse para aquela mulher qual era o nome dela. E foi aí que Nossa Senhora respondeu que ela era a Imaculada Conceição. Je suis Immaculée Conception. Não sei falar francês. E Bernadette foi o caminho todo até encontrar com seu pároco repetindo isso. Eu sou a Imaculada Conceição, eu sou a Imaculada Conceição, Je suis Immaculée Conception. E quando ela falou isso para o pároco, ele ficou um pouco perplexo, porque ela era analfabeta. E o dogma de fé da Imaculada Conceição havia sido decretado pelo Papa há apenas 4 anos, então era impossível que ela soubesse disso. Essa aparição de Nossa Senhora em Lourdes decretou de uma vez por todas que ela realmente era a Imaculada Conceição, nascida sem pecado. O terceiro dogma de fé mariano é que Maria é sempre virgem. Porque sim, ela era virgem. E para ser bem sincero, acho que isso nem precisava ser discutido, porque esse dogma existe desde os primeiros anos da igreja. Santo Agostinho já dizia que Maria era virgem ontem, hoje e sempre. Porque sim, ela era virgem. Mas aí você fica pensando, né? Como que alguém fica virgem? E pior do que isso, permanece virgem após o parto. Acontece que tudo isso é um mistério e é um milagre. Santo Cirilo de Alexandria dizia que, da mesma maneira que a luz atravessa o vidro sem quebrá-lo, porque o Verbo não atravessaria o ventre de sua mãe sem quebrar as paredes? E para aqueles que ainda dizem:
Mas a Bíblia fala sobre Jesus e seus irmãos. Tá bom. Acontece que a Bíblia foi traduzida do grego e do hebraico, e em nenhuma dessas línguas existia a palavra primo. Portanto, todos os primos eram denominados como irmãos. Então para de criar minhoca na cabeça, tá? Porque sim, ela era virgem. E o quarto dogma mariano diz respeito à sua assunção aos céus. Isso significa que Maria subiu aos céus em corpo e alma. Veja bem, nós acreditamos que Jesus fará a sua segunda vinda. E apenas na sua segunda vinda nós saberemos qual será o nosso destino. É importante lembrar que apesar de todos os santos intercederem junto a Deus e estarem no céu, eles estão apenas pela sua alma. Acontece que o corpo físico ele se dissolve nesse mundo. Porém, como nós vimos há pouco, Nossa Senhora foi concebida sem pecado. Nossa Senhora foge um pouco da regra, porque sim, ela era virgem. Portanto, em 1950, o Papa declarou que Nossa Senhora subiu aos céus em corpo e alma. Nossa Senhora foi assunta aos céus. Esses 4 são dogmas marianos que você, como bom católico, precisa conhecer e acreditar. Então Nossa Senhora é sim a Mãe de Deus, ela teve uma Imaculada Conceição, ela é sempre virgem e foi assunta aos céus. Lembre-se sempre que você possui 3 mães, a sua mãe aqui da terra, a sua mãe do céu que é Maria e a sua Santa Mãe Igreja. Então antes de ficar ouvindo qualquer pastor por aí, escute a voz da sua Santa Mãe Igreja. E se ainda assim você quiser ficar confiando em algum pastor, confia nesse aqui que é muito mais seguro. Bom, galera, o vídeo dessa semana vai ficando por aqui. Eu espero que tenha ajudado você a entender cada um dos dogmas de Nossa Senhora, porque ela é minha mãe e ela também é sua mãe, e não deixe que os outros falem mal da nossa mãe. Só que para que isso não aconteça, você precisa estudar, meu filho. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, que você ajuda o canal. Se inscreve se você ainda não for inscrito. Nos siga em todas as redes sociais. E como último pedido, eu peço que você reze uma Ave Maria pelo pastor que disse essas heresias. Eu prefiro pensar que ele nem tenha pecado por conta da sua ignorância. Mas ainda assim é extremamente triste ver ele se vangloriando por ter desrespeitado Nossa Senhora na sua própria casa. Um santo final de semana para você, fica com Deus e salve Maria!